Perfeito. Então, o Marco, ele tem um grupo, né, já, de evocação. Daniel e Rui, vocês têm também algum grupo, já um grupo? Você está me ouvindo, Eric? Daniel, tô te ouvindo. Pode falar. Nosso grupo ele não funciona com evocação direta. Nós temos um grupo especializado na área da desobsessão, que funciona há mais de 25 anos, nossa instituição, mas, objetivamente, por isso que o nosso interesse é exatamente observar o que está sendo feito, né, no movimento espírita, aí, mas não atuamos diretamente com as evocações. Então, não é essa a prerrogativa do grupo, nesse momento. Não quer dizer que a gente não possa, eventualmente, evoluir para uma parte da reunião nesse aspecto. Mas, substancialmente, hoje, o grupo funciona na área da desobsessão mesmo. Então, vocês só fazem comunicação espontânea, por enquanto, né? Exatamente. O Matheus, você tem já um grupo ou ainda pretende formar? Não, eu estou estudando com a minha esposa, momentaneamente a gente está só estudando e na última semana que passou agora, justamente nesse momento de estudo, aconteceu uma situação extremamente espontânea, né? Porque a minha esposa ela acabou fazendo uma pergunta e a gente não tinha nenhum objetivo de fazer a evocação, né? Mas ela fez uma pergunta, aí quando eu fui responder a pergunta dela, eu literalmente senti a presença do anjo da guarda e eu não sabia o que responder, literalmente não sabia, mas a resposta ela veio tão espontânea, tão fechada e tão clara que ela falou, cara, você foi tão inspirado. Eu falei, aconteceu realmente, né? E ali a gente já viu a necessidade realmente de continuar estudando e nós começarmos a evocar o nosso anjo da guarda. E a partir dali, o nosso estudo se iniciar e possivelmente mais tarde, né, a gente continuar o trabalho de outros modos. Mas no momento a gente está desse jeito. Então vocês estão começando um grupo familiar, né? Isso, exato. Perfeito. Tem o Matheus também de Curitiba, o outro Matheus, você tem grupo ou ainda pretende formar? Inclusive, desculpa aí, Matheus, outra, né? Eu tinha meio que começado a falar junto ali. Não tenho nenhum grupo. O único grupo que eu participo é um grupo de estudos aqui no Centro Espírita de Curitiba, então nada mediúnico ainda. Eu, pessoalmente, já tive algumas experiências, né? Eu tenho alguma mediunidade intuitiva ali, né? Por inspiração. Esqueci qual que é a palavra exatamente que Kardec usa. Mas eu tenho o objetivo, né, de ter um grupo um dia e espero que, né, esse espaço acabe crescendo de modo a permitir o encontro de outras pessoas também interessadas aqui da cidade. Aliás, o Daniel Dallagnol é aqui do Curitiba também, eu acho já, né? Mas então é isso, eu agradeço o espaço. Perfeito. A Ediane, eu sei que ela tem um grupo, né, com particular. Você poderia contar um pouco da sua experiência? Oi, pessoal, boa noite. Não sei se vocês já se apresentaram, né? Meu nome é Ediane, eu moro aqui em Florianópolis, somos eu e o Diogo, tá? O Diogo não pôde participar hoje, tá? Ele precisou viajar, tá? Então, a ideia é falar sobre o grupo, o que a gente tem feito, Eric, me atualizei. Sim, eu participei com a Ediana no grupo Agostinho, né, que infelizmente encerrou, mas ela seguiu com o Diogo num grupo familiar, né, e vocês recebem comunicações familiares Qual é o guia do grupo? Isso, a gente começou, na verdade, a gente iniciou em 2021, um grupo que a gente escolheu por guia o Erasto, né? Na época, nós éramos 4 pessoas em reuniões aqui em Florianópolis, né? Só que 2 dos nossos amigos
acabaram saindo da reunião e atualmente moram em outra cidade, né? E aí a gente ficou por um tempo sem fazer, né? A gente iniciou com um grupo de estudos voltado para o livro dos espíritos, depois foi estudando até que, né, depois de a gente conhecer o grupo do GEAC, né, a gente teve experiências com outras pessoas que faziam reuniões particulares, né, de evocação, e a gente iniciou. Só que daí, como os dois saíram, a gente acabou ficando um tempo sem fazer. E aí a gente fez esse grupo, participou, né, por um tempo, né, Eric, do grupo Agostinho, né, que era online. Na verdade, a maioria das pessoas era no Rio de Janeiro, mas a gente participava de Florianópolis e tinha um lá de Recife, né. E foi bem legal, assim. Fora isso, a gente também manteve contato, foi em uns encontros com o pessoal lá da Terezinha, né? Lá em Curitiba também, né? Mas depois que o grupo Agostinho finalizou, né? A gente retomou as reuniões com um grupo familiar mesmo, né? Eu e o meu esposo, o Diogo, né? E aí, na verdade, ele atua como evocador e nós dois fazemos a questão da análise, né? E eu atuo mais como médium, assim. Não sei se é para falar, porque eu tinha lido que vocês tinham colocado para colocar as experiências exitosas, dificuldades. Não sei se entra agora, se a gente está brevemente se apresentando. Acho que você já pode falar, se quiser, das outras questões. Uhum. Não, assim, acho que nossa principal dificuldade é a questão justamente de só sermos duas pessoas, né? Acho que isso tem um lado bom de ser uma coisa bem íntima mesmo, então acaba tendo bastante coisa voltada para estudo de autoconhecimento, estudos morais mesmo, né? Com nós dois, só que tem a questão de a gente tem vontade, a gente gostaria de ter outras pessoas atuando com a gente presencialmente, né? Porque a gente até participava do Grupo Agostinho, era bem bacana, mas a gente sentia falta de uma coisa presencial, assim. Acho que... Sim. Isso é interessante pontuar que o Lucas está aqui, eu tenho um grupo com ele, mas o grupo também é virtual, né? Então, vocês podem formar tanto grupos presenciais quanto virtuais, né? Mas, antes de passar para o Lucas, eu queria passar para o Cícero. Cícero, tá me ouvindo? Consegue falar? Poderia falar um pouco da experiência do CEAL? Você tem muita experiência. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. O Eric entrou em contato comigo já tem algum tempo. Eu sou, assim, eu estou trabalhando com as evocações, eu acho que ali desde 2018, não, 2008, 2009. Inicialmente, foi junto do GEAC, lá do GEAC, bem no início mesmo, lá. Eu acho que eu só não peguei os 2 primeiros encontros. E eu lembro que quando eu entrei no GEAC, a gente estava tendo aquela questão de problemas com o movimento espírita, o pessoal estava se afastando dos centros porque eles não tinham muito espaço de estudar Kardec, né? Então, eu lembro que no primeiro encontro que eu fui, eram 50 pessoas, apenas 3 estavam ainda em centros espíritas. Eu, o Miguel e a Rosângela, e o André, lá de Miguel e a Rosana, né, lá de Londrina, eu acho, ou Maringá, não lembro. E o André, de Porto Alegre.
éramos os únicos. Então, todo mundo meio que tinha saído de Centro Espírita e formado grupos particulares. E aí eu voltei para Fortaleza, eu sou de Fortaleza, eu voltei, assim, com uma questão muito bem resolvida na minha cabeça. Tipo assim, eu tenho que sair de Centro Espírita e formar um grupo particular, porque Centro Espírita representa o atraso, assim, tudo. O pessoal não gosta muito de estudar Kardec. E aí, quando eu voltei para o centro, daqui, eu sou do CEAL Fortaleza, CEAL vocês vão ter que aceitar, CEAL é Centro Espírita André Luiz, tá? Só para ficar claro. CEAL, então, quando eu voltei, eu disse assim, tá, então a gente vai agora, eu tinha acabado de ser eleito presidente do centro, eu digo assim, não, fui eleito, vamos fazer as propostas mais mirabolantes possíveis, e aí a chamada, o conselho, né, a Assembleia é soberana, se o presidente disser qualquer coisa, mas a Assembleia não aceitar, ele vai ser destituído, né. Aí eu cheguei e disse, a gente vai encerrar essa reunião mediúnica e a gente agora vai trabalhar com a evocação. O pessoal, tá bom, vamos encerrar a mediúnica e vamos trabalhar com a evocação. Eu disse, não, gente, não é isso, é para vocês não aceitarem a proposta, é para não aceitar. A gente vai encerrar aqui as reuniões públicas, vamos fazer grupos de estudo. Pessoal, vamos encerrar as reuniões públicas e fazer grupo de estudos. Sei que as propostas iam fazendo e o pessoal ia aceitando, né, por mais incrível que pareça. Gente, para vocês terem uma ideia, nós não temos mais biblioteca. A gente jogou todos os livros fora da biblioteca. Ou para quem queria, assim, a gente tinha uma biblioteca, a gente deu todos os livros da biblioteca, assim, não tem mais biblioteca no centro. Só para estudar suas obras de Kardec, a gente recomenda quem quiser leia, mas o centro não fornece para as pessoas material que não seja kardeciano. Aí a gente foi aqui tentando, como Centro Espírita, dentro de instituição, como a federação são os fundadores da Federação do Estado do Ceará, a gente afastou, obviamente, a gente tem um distanciamento da federação respeitoso, a gente tranquilo, mas aí a gente começou a fazer as evocações, e aí, além das evocações, a gente começou a incentivar os grupos particulares e os grupos familiares. Hoje a gente tem as nossas reuniões mediúnicas, todas trabalham com evocações e, claro, que comunicações espontâneas. O nosso maior êxito é a formação de médiums e a formação de médium, a formação de médium com os anjos da guarda, né? Essa questão de ouvir anjos da guarda é realmente a coisa que é o carro-chefe, digamos assim. Trabalho da formação mediúnica e trabalho assim de aproximação e evocação dos anjos da guarda. A gente também tem muita sorte de ter uma plataforma de exame de comunicações. Eu sempre brinco com todo mundo. Eu digo que depois do livro dos médiuns, nada é melhor dessa plataforma. Foi criado pelo GEAC, disponibilizado, né? O GEAC fez um trabalho maravilhoso. O Wander, quem criou, é uma pessoa que, tipo assim, cara, só por isso essa tua encarnação já está valendo. Que aí a gente consegue examinar, consegue ver quais são as aptidões dos médiuns, consegue perceber qual é o tipo de comunicação que mais se adequa. E os particulares que giram em torno do CEAL. Nós temos 4 grupos particulares, que são amigos que se reúnem para estudar e todos eles acabam convergindo. O CEAL acaba funcionando, fazendo um papel de sociedade, ele é centralizador desses grupos particulares, além dos grupos individuais. Então, hoje a gente tem 3 reuniões mediúnicas. Eu acho que o Eric está participando conosco no sábado, no grupo São Vicente, que é um grupo que trabalha tanto com moralização do espírito, com uma aplicação de magnetismo, para ouvir os conselhos, mas conselhos que dialoguem com essa questão da moralização dos espíritos. Mas aí a gente tem um grupo particular que eu estou, que é o grupo particular Paulo de Tarso, que está
é mais a questão dos conselhos e do estudo, né? Atualmente nós estamos estudando sobre fé, com a evocação dos anjos, para que eles possam nos orientar, assim como todos os bons espíritos. A grande dificuldade realmente é o processo de análise das comunicações. Eu acho que o exame das comunicações exige muito e ele tem que ter, às vezes falta uma certa modulação. É como se fosse assim, não serve, ou então ou é muito boa, é sempre muito nos extremos. Como trabalho com criança com déficit de atenção, déficit de aprendizado, então eu tento trabalhar com os médiuns da mesma maneira. Eu acho que eu gosto muito de observar quais são as potencialidades e perceber que nem todo médium vai dar comunicações extensas e com grande alcance filosófico já de cara. Depende muito da faculdade, ele precisa muito ir trabalhando outros aspectos. Então, isso eu acho que a gente é uma coisa que, dos grupos que eu conheço, a gente é quem está fazendo, porque a minha experiência no GEAC é uma experiência muito assim, de não, isso aqui não é bom, então não é bom, mas a gente não entendia o processo, por que não é bom, de onde é que vinha, então tinha essa coisa toda. E então, eu acho que isso é importante. E uma outra coisa que foi quando a gente abandonou aquele discurso, tipo assim, você tem que vir aqui, você tem que participar da reunião, porque os médiuns dos centros espíritas tradicionais, eles meio que são chantageados, assim, você venha, senão você vai piorar, sua vida vai ser um inferno, e você vai, os espíritos vão lhe buscar. Você tinha o discurso do medo, aí você retira o discurso do medo e mostra o papel, mas aí tem a coisa do modular, tipo, qual é um tipo de disciplina tem que ser natural. Então, acho que esses são os dois grandes desafios, é o compromisso, a seriedade, e sem ter nenhum instrumento de colocar medo e fazer pressão. Isso precisa ser muito bem trabalhado, porque num primeiro momento a pessoa se sente tão livre dessas amarras que às vezes ela quer pensar assim, não, eu vou quando eu puder, eu participo quando der, então ela cai num outro extremo. Então acho que hoje são os dois grandes desafios aqui que os nossos grupos enfrentam. Essa questão do medo é realmente muito comum no movimento espírita brasileiro e você falou de 2 pontos importantes, né? O anjo da guarda, né, que muitas vezes é ignorado, e a questão da análise das comunicações, né? Então, eu vou passar, antes de passar para a Cristiane e Luiziane, eu vou passar para o Lucas, né? O Lucas, ele faz parte do meu grupo, né? E ele tem também bastante experiência já há algum tempo. Se possível, gostaria depois de uma parte para comentar do grupo de análise que nós montamos aqui. Certo, pode falar então. Posso falar? Quando nós começamos com esse trabalho, com as evocações, há aproximadamente 9 anos. E nós montamos em paralelo um grupo de análise. Nós demos o nome de GAC, Grupo de Análise das Comunicações. E é um grupo, são 4 pessoas. Eles não participam da reunião mediúnica. Eles se reúnem para analisar as comunicações. E quais são as comunicações? Não são todas as comunicações que são enviadas para eles. Aqueles atendimento a espíritos sofredores, eles não analisam, nós não mandamos para eles. Porque ali é a história de um espírito, ele vai contar algo que é particular a ele, né? Então, não cabe julgar se é certo ou errado, enfim, é um espírito sofredor, como muito bem dito ontem. Aliás, todos nós somos espíritos sofredores, né? O que nós enviamos para o nosso grupo de análise são essas mensagens de cunho filosófico, instrutivas, e
dos anjos. E o ganho que nós estamos tendo, porque esses espíritos, eles são concisos na sua mensagem, né? Então, eles são mensagens profundas, né, que requer uma reflexão. Numa leitura superficial, você não vai entender ou absorver o conhecimento. E sempre tem um retorno. Olha, aproveita aquela mensagem, aproveita para a gente entender melhor isto ou aquilo, né? Então, está tendo um ganho interessante, né? Então, só um paralelo da importância desse grupo de análise, que já aconteceu, de um espírito sempre se comunica conosco, ele se identifica como José Agripim, um caso bem específico. E as mensagens dele são bem instrutivas. E nós recebemos uma mensagem que, na hora, nós não percebemos o conteúdo dessa mensagem. E o grupo de análise falou, olha, tem coisa estranha aqui. Não é o perfil do José Agripim. E aí, na outra reunião, nós evocamos o anjo da guarda. Ele falou, não era o José Agripim, era um outro espírito querendo entrar, induzir, enganar, enfim. Então, o grupo de análise é importantíssimo. E a cada 6 meses, 8 meses, a gente faz uma reunião, o grupo mediúnico, o grupo de análise, para trocar experiências, fazer um alinhamento. E o interessante desse grupo de análise, eles planilham em Excel com os links das mensagens. Então, fica uma rastreabilidade muito interessante, por nome de espírito, mensagem, data. Fica um arquivo interessante. É isso que eu queria compartilhar. Eric, Pode falar. eu só queria fazer uma correção, porque quando eu falei assim, participei do GEAC e as comunicações eram extremos, mas era a natureza do grupo, né? A natureza do grupo, eles são comunicações que vão ser publicadas, são comunicações que vão ser postas na revista que existe, né? Então, eram livretos. Então, nesses casos, claramente você precisa das comunicações mais completas, né? E às vezes eles não teriam esse tempo de fazer realmente um trabalho de análise de formação do médium, de como é que o médium desenvolve, quais são as aptidões da faculdade do médium. Então, quando eu só queria corrigir isso, parecer que eu estou criticando o trabalho, cada grupo faz o trabalho da forma que quer e com objetivos específicos, né? Então, quando você tem determinados objetivos, fica claro que método você vai colocar. Então, eu queria fazer essa correção para não parecer que eu estou dizendo que o trabalho do GEAC é extremista ou alguma coisa do tipo, jamais. Foi onde eu aprendi muito do que hoje eu utilizo foi o GEAC. Perfeito. O Eduardo está aqui, né, pelo YouTube, não está transmitido ao vivo, não. Está como não listado, né? É que, como o StreamYard tem um limite, então algumas pessoas entraram pelo YouTube no vídeo não listado, né? Mas então eu vou passar para o Lucas, né? Para ele falar das experiências dele também e as questões que ele quiser comentar. Bom, pessoal, boa noite. Meus cumprimentos a todos. É um prazer conhecê-los. Não tem essa experiência que o Eric falou, é 1 ano e meio, 2 anos de evocações só. Graças a ele. Na verdade, a iniciativa originalmente foi minha, porque eu tinha a intenção, sabedor de que havia esse tipo de trabalho sendo desenvolvido no Brasil, mas sem conhecer ninguém que fizesse, eu tinha a intenção de fazer uma evocação específica de um amigo frequentador do movimento espírita tradicional, que havia desencarnado já há alguns anos, curioso por saber quais eram as impressões dele hoje no mundo espiritual a respeito do movimento espírita. Fizemos essa evocação no Grupo Agostinho. Depois o Grupo Agostinho se desarticulou, como já disseram,
E o Eric, alguns meses depois disso, me procurou dizendo que já se sentia em condições, como médium, de a gente tocar um trabalho nós mesmos, começarmos um grupo. Esse grupo, que começou com nós dois, passou a ter 5 membros hoje, sendo 2 deles médiums, e o enfoque está nos estudos filosóficos e morais, muitas vezes sugeridos pelos próprios espíritos, e recomendamos que estudem a parte 3ª do Livro dos Espíritos. Recomendamos que estudem o tema X, e a gente acaba criando uma série de evocações, formulando perguntas sobre aqueles temas. O estudo, a tônica do estudo ficou dessa forma, embora também haja, ao final de cada sessão, um momento para manifestações espontâneas e que muitas vezes vêm espíritos sofredores, que a gente também auxilia no grupo, e também façamos evocações particulares. Tudo isso sendo devidamente arquivado, com notas, avaliações críticas. A gente tem um arquivo já constante, constando tudo o que foi realizado até hoje, e quem sabe um dia esse arquivo dê origem a alguma coisa. Nós estamos fazendo tudo com muita calma, acumulando esse conteúdo, desenvolvendo os médiuns. O que eu poderia falar em termos de experiências exitosas? Bom, o objetivo principal das reuniões é o estudo filosófico e moral, que pode ser feito com qualquer comunicação. Qualquer comunicação oferece material para reflexões, seja ela boa ou ruim. E também, evidentemente, a gente tem a intenção de encontrar evidências ali de que algo, de fato, está se processando. Evidências de identidade de espíritos quando se trata de evocações particulares. E, nesse particular, a gente obteve comunicações particulares que demonstram características, informações que o médium não poderia ter obtido antes, e não de pessoas que ele não conheceu. A gente também obteve uma coisa curiosa, quando nós propunhamos uma questão aos espíritos superiores, sem nos dirigirmos especificamente a um determinado espírito, às vezes nós obtemos uma resposta que atende ao ponto que está sendo provocado, e a assinatura é de um autor que o médium desconhece, o médium nunca havia estudado ou lido aquele autor, que, no entanto, tem tudo a ver com o tema da pergunta que foi proposta. Isso é outra evidência que a gente, às vezes, obtém. E como a gente tem 2 médiums, quando a gente faz uma evocação de um mesmo espírito através dos 2 médiums, a gente também observa, muitas vezes, simultaneamente sendo produzidas respostas que caminham na mesma direção. Então, eu diria de experiências exitosas, eu iria nesse sentido. Dificuldades. Obviamente, algumas experiências falham. A gente tem comunicações claramente apócrifas que não batem com a personalidade que foi evocada. E também tivemos alguns médiuns que vieram de passagem pelo grupo e não se mantiveram. Então, a questão de manter médiuns, a gente poderia talvez também apontar como uma dificuldade. Acho que a maior dificuldade que a gente teve foi achar, né, médiums, né? Porque não bate o horário ou outras coisas do tipo, né? Mas realmente tiveram muitas evidências da mediunidade, né? Por exemplo, eu evoquei familiares, né? A gente evocou familiares do Lucas que eu não conhecia, né? E vieram muitas evidências, né? Questões que o médium não poderia saber, né? Então é muito fácil ter essa. Quando você tem esse espiritismo experimental, a sua convicção ela até aumenta, né? Aqui o Matheus no chat ele perguntou: Lucas, você poderia comentar suas análises sobre as dissertações filosóficas dos espíritos? Bom, quando a gente tem por exemplo, a gente vai evocar um autor determinado, um filósofo, ou a gente conhece, alguém do grupo conhece alguma coisa do autor para poder analisar, ou a gente faz naturalmente perguntas dentro daquilo que a gente tem alguma condição de criticar, a gente faz um estudo prévio para poder avaliar cada resposta. Você faz um roteiro de perguntas, tentando enfrentar alguns problemas relativos àquele autor. A gente já teve evocações de vários autores do pensamento moderno, e agora a gente começou a entrar na antiguidade.
E falar de cada um nessa reunião seria meio complicado, né? A gente pode, de repente, numa outra oportunidade, fazer uma reunião sobre isso, mostrar o material para você, se você quiser ver. Mas a gente teve algumas coisas bastante interessantes, principalmente quando vem um autor que o médium não conhece. Porque quando vem um autor que o médium conhece, né, é um pouco mais fraca, vamos dizer assim, a evidência. Mas já aconteceu de, por exemplo, a gente fazer uma evocação de Conte por um médium que não tinha conhecimento praticamente nenhum da filosofia de Conte, citando aqui um exemplo. Não é o caso de Hegel. Hegel, todo mundo do grupo conhece alguma coisa do Hegel. Mas já fizemos a evocação de Conte e veio quase que o catecismo positivista em algumas das respostas, assim como se fosse fiel reprodução. Então, isso já aconteceu, para dar um exemplo para vocês. E, às vezes, autores muito difíceis, né, que o médium não tem o conhecimento e vem perfeitamente colocado, né, como se fosse o próprio filósofo ali falando. Né? Mas, enfim, o Lauro, eu sei que ele ainda pretende criar grupo, né, mas se você pudesse falar um pouco da sua experiência, você vive em Uberaba, né? E aí é a terra, né, do Chico. Se você pudesse falar um pouco sobre a questão da evocação, né, dos seus estudos e a sua experiência, como é o movimento espírita aí na terra, né, do Chico. Boa noite a todos, obrigado pelo convite, Eric. Olha, eu moro aqui em Uberaba já há 22 anos e é claro que entendendo, né, que Uberaba é um local onde viveu Chico e então tem uma influência muito grande do pensamento, né, do Chico e dos espíritos que manifestaram por meio dele. Então há dificuldade enorme quando você fala em evocações, uma porque, né, aqui em Uberaba é muito comum não se estudar. Quando se estudam obras, né, os romances mediúnicos. Então, isso se torna um tanto quanto complicado. Hoje, atualmente, eu não participo de nenhum grupo, de nenhuma casa espírita, todos os meus estudos são feitos online, né? Como vocês, alguns aqui sabem, eu tenho um pequeno canal que está começando no YouTube, onde o Eric, o pessoal, o Michel, a galera vai me ajudando, né, com os conhecimentos, com os estudos, para que não fique sem estudar e aumentar o conhecimento, porque eu tenho como objetivo, aqui na minha casa, montar um grupo pequeno, né, com o propósito de evocar, e a gente sabe que o próprio Kardec vai dizer que um dos melhores meios, o meio mais seguro, por assim dizer, para a formação do médium é a evocação, né, e isso foi falado ontem no grupo do IDEAC, na nossa reunião às 18 horas, e como o próprio Kardec, né, vai recomendar que a evocação ela é necessária, não dizendo que a espontânea não é, desde que nós tenhamos, né, total conhecimento, né, segurança dos espíritos que vão se manifestar de forma espontânea. Então, esse é um cuidado, pessoal, que eu quero tomar, e eu estou falando isso partindo desses estudos que eu tenho feito com o pessoal, sobre a questão da formação dos médios, porque eu não sou médium, pelo menos até agora, né, não tive nenhum sinal de mediunidade, mas no futuro, pessoas que queiram realmente se alinhar a mim aqui, para que a gente possa formar esse grupo. Então, basicamente é isso, não participo de nenhuma casa, já estou distante já de casas espíritas por um tempo, mas os meus estudos são feitos todos online. Mas, por enquanto, é isso mesmo, muito, muito importante o que você falou, porque Kardec, no capítulo 25 do Livro dos Médiuns, ele diz, né, que as duas formas são importantes, a evocação e a comunicação espontânea, mas a evocação, ela cria um laço entre você e o espírito, né, impedindo mistificadores. Então, tem essa importância, né? Outro ponto que eu queria comentar é sobre os grupos familiares. Quem já leu O Lar de uma Família Espírita, na Revista Espírita, sabe como que Kardec, né, também em outros textos, ele falava que grupos menores, particulares, era mais fácil a comunhão de pensamentos e sentimentos. Então, isso
ajudava, né? E o desenvolvimento da mediunidade, outro ponto que você tocou, que às vezes o indivíduo ele não sabe que tem mediunidade latente, mas desenvolvendo, né? Como Kardec diz lá no Livro dos Médiuns, todo dia pegar o lápis, um papel e evoca o anjo da guarda, né? Ele falava dessa importância do anjo da guarda no desenvolvimento mediúnico. Então, evoca seu anjo da guarda, né? Se você quiser dar um nome para ele, conhecido, enfim, que todos os dias em casa mesmo você pode conseguir, né? Então, Kardec não tinha essa questão de que só podia no centro, né? Tem até um artigo da revista onde se fala de evocações dentro da cadeia, né? Um indivíduo que faz evocações dentro da cadeia. Então, não é o local, né? Realmente. Então, esses pontos são interessantes. E você, Eric, é justamente no que eu ia falar, né? Então, quando colocam barreiras para que as pessoas não desenvolvam a mediunidade ou não atuem com a mediunidade fora das casas espíritas, é um mal enorme que está fazendo. A gente se baseia nesse artigo que você falou, que é o Espiritismo nas Prisões, né? Onde um detento. Então, quando você imagina uma pessoa presa, boa coisa ele não fez. E se ele tem capacidade, e o São Luís se manifesta, né? Ele duvida, ele manda o artigo, a comunicação para Kardec fala, é São Luís, sem dúvida nenhuma. Então, veja que há um retrocesso, né, nas faculdades mediúnicas, porque o médium, né, e aqui, gente, é uma crítica mesmo, mas é uma crítica daquilo que que eu observei aqui nas casas espírita Uberaba, onde não se faz nenhuma análise das comunicações espontâneas, e do jeito que o médium, as pessoas que participaram dos grupos entraram, saem, sem nenhum conhecimento, sem nenhum estudo moral, filosófico, daquilo que foi obtido nas comunicações. Então, não se grava nada, não se escreve nada, ou seja, é um trabalho que você não consegue acompanhar os resultados. Não vejo muito sentido nisso. Foi um dos motivos pelo qual eu preferi me afastar. Eric, desculpa, te devolvo aí. Não, é perfeito, perfeito. Eu também acabei me afastando, enfim. Bem, o Rui, né, Carneiro, e os outros amigos aqui. Eric, é o Rui. A minha experiência acho que da maioria das pessoas, em centro espírita com comunicações espontâneas, né? Trabalhava num grupo dito de desobsessão, trabalhava com espíritos muito inferiores mesmo, né? Mas sempre comunicações espontâneas. Eu sempre tive, em praticamente todas as reuniões, no final delas, um espírito que trazia boas mensagens, bons conselhos, se comunicava, ele nunca se caracterizou, se denominou meu anjo da guarda, mas se comunicava e normalmente utilizava comunicações para mostrar a importância de um bom comportamento durante a vida, etc, etc. Mas eu acabei saindo desse grupo porque a gente tentou começar com as evocações, mas a colocação é que evocação é um retrocesso a Kardec. Então eu saí, né? E agora a ideia é formar com a Solange aqui em casa, começar com um grupo familiar, e aí tem mais 3 pessoas que são daquele grupo que eu participava, que se interessam por fazer vocação, trabalhar com anjo da guarda, coisa assim, né?
Então, essa é a nossa ideia aqui, é formar um grupo familiar. Mas eu não quero começar nada sem antes estudar, né? Saber exatamente como que é isso, como é que funciona, métodos, critérios, e como elaborar uma planilha, como foi dito, as perguntas, coisas assim. Então, o meu interesse é, de fato, aprender nesse grupo, né? Como fazer para daí sim montar um grupo de amigos e familiar com os pés no chão, né? Porque você sabe que todo mundo tem pavor do anjo da guarda, né? Você fala em evocar anjo da guarda, todo mundo tem pavor, né? É um negócio estranhíssimo, né? É o melhor amigo nosso, mas é que nem Deus, todo mundo gosta, mas ninguém quer ver, né? Isso aí, Eric. Excelente. Exatamente, é difícil. Tem que fundar um grupo particular mesmo, porque no centro vai ser difícil conseguir. O Cícero conseguiu fazer um grupo no centro, né? Mas é exceção. Centros espíritos igual do Cícero é exceção, infelizmente. A maioria não vai aceitar. A Cristiane queria falar, né? Ela falou aqui que é ligada ao GEAC, né? Um grupo espírita que tem esse nome, então ela pode falar um pouco sobre a experiência dela. Ei, boa noite. Então, a gente eu, Luziane, mais alguns companheiros, né, que estão nessa lista aí de vocês, mas que acho que hoje não entraram, não puderam entrar. Nós somos aqui de Guarapari, né, frequentávamos aí o GEAC daqui, da cidade, e fazemos parte de uma reunião mediúnica. Mas, assim como, né, a fala do Rui aí também, a gente acaba não se adequando mais ao método antigo, né, e a impossibilidade também de alguns companheiros de não estar presente, né, na reunião, nós acabamos optando pela reunião online, né, pelos nossos estudos online, e estamos indo bem nos estudos, e assim que for possível, a gente vai estar se reunindo também para a prática, né. É isso aí, eu não tenho muito o que falar não, gente, só me apresentar mesmo. Se Luziane quiser falar mais alguma coisa aí, depois que a gente começou a estudar Kardec a fundo, as revistas espíritas, né, abriu todo um leque, assim, de conhecimento, de entendimento, né, do que seria realmente uma reunião séria, uma reunião com evocações, né, que a gente vem lá de trás com essa proibição aí de evocação, né. Então, assim, eu digo assim por mim que foi um mundo novo que eu conheci. Eu sou espírita há 30 anos e de uns anos para cá que eu comecei a abrir mesmo meus olhos para essa realidade, né, para essa possibilidade que é magnífica, tá? Aí estou aqui nesse grupo para aprender com vocês. Perfeito. A Luiziane quer começar? Oi, boa noite. Consegue me ouvir? Sim. Então, eu sou espírita também há mais de 20 anos, né? Como a Cris falou, nós frequentamos o mesmo grupo espírita, porém eu não participava das reuniões mediúnicas nem de estudo da mediunidade. Eu participava do grupo de evangelizadores, eu participava da evangelização infanto-juvenil. E com a pandemia, né, com a migração das reuniões para o online, eu acompanho meu esposo, então, em alguns momentos em que se fazia reunião, a gente estando por perto, a gente acabava ouvindo e participando indiretamente. Tem mais ou menos um ano que efetivamente aí eu fui convidado e fui adicionado ao grupo de estudo da mediunidade,
E para mim, ao contrário da Cristiane, eu estou pegando a fase boa, né? Eu estou começando já com eles, já nessa nova pegada, vamos dizer assim. E o que ajudou bastante, eu acredito, até esse grupo em tomar essa decisão e manter essa reunião online, que nós fazemos às quartas-feiras, 20 horas, foi participar do grupo de estudos do IDEAC, né, com o Cosme Massi e todas as outras pessoas, que trouxeram, então, assim, né, de volta Kardec mesmo na sua essência, esse trabalho que o Cosme vem fazendo há tantos anos. Eu acho que foi o estopim mesmo para que a gente voltasse a estudar Kardec na essência, né, e pudesse aplicar isso na prática. Então, eu vejo essa reunião de hoje, esse encontro de hoje, como um desdobramento desse trabalho. Eu não participei de reuniões mediúnicas, nem com evocação, nem sem evocação, com exceção das reuniões de tratamento, né, que tinha manifestação, tratamento espiritual, que eu fiz em muitas ocasiões na minha vida, mas não assim, fazia reunião com eles, a gente participava como paciente. E isso, assim, a gente, lógico, tem uma ideia, mas eu nunca participei de toda a reunião, de tudo, até porque eu não participava da reunião mediúnica, como eu falei. Então, a gente está participando agora e nesse modelo como tem que ser. Então, o nosso grupo ele é um pouco reduzido, porém, todas as pessoas elas são muito comprometidas, todos os participantes, né? Fazemos o dever de casa, estudamos, compartilhamos, e como a Cristiane falou, a gente está aqui para acrescentar mesmo, para estudar, para melhorar isso aí. Muito obrigada. Boa noite. Perfeito, né? Eu vou passar para o Matheus, então, que ele pode falar, Cícero. Não, então deixa o Matheus falar, depois eu falo. A minha pergunta ela é meio geral, né? Porque eu acho que cada pessoa ela vai poder falar um pouquinho. Claro que a gente tem o desejo de evocar, mas quando a gente estuda Kardec, a gente fica sempre intimamente. Acho que uma das perguntações são: quando começar a evocar? Né? Aí imediatamente a gente já fala, não, mas eu quero estudar bastante, está bem fundamentado, né? Então a primeira pergunta seria nesse sentido: quando começar a evocar? Porque sabemos que tem que ser feito com responsabilidade, sabemos que tem que ser feito com conhecimento, né? Mas hoje em dia se tem muito, né, essa ideia de que não, eu preciso estudar bastante, eu tenho que ter muito conhecimento, quando na verdade a gente vê que o conhecimento, sim, ele faz muita diferença, mas não é questão de estudar bastante, nem é a questão de o tempo necessário para estudar, para depois começar a evocar. Então, a primeira pergunta seria nesse sentido: quando começar a evocar? Né? E a segunda pergunta seria: no começo das evocações, no início dos grupos, alguém tem alguma ideia, assim, ou alguma relação de perguntas de quais seriam as primeiras perguntas que nós poderíamos começar fazendo, assim, para o nosso anjo da guarda ou para o espírito, uma relação de perguntas iniciais, para depois uma relação de análise posterior? Porque eu fico pensando bastante nisso, né? Eu entendo que a gente tem que estudar, mas não é só estudar, e depois de muito tempo de estudo, você começar a experiência, né? E a minha segunda dúvida seria essa: se teria alguma relação de perguntas iniciais que nós poderíamos fazer, ou se seria de fato algo muito pessoal, voltado para a ideia de Kardec, de quais perguntas nós devemos fazer para os espíritos. Aí eu acho que, no geral, o pessoal poderia comentar um pouco sobre isso, porque eu tenho um pouquinho de dúvida no que diz respeito a isso. Já que o Cícero já falar, ele pode responder também? Sim, essa acho que é muito boa a pergunta do Matheus. Acho que essas perguntas, quando são práticas, a gente realmente compartilha. Eu só queria dar uma dica para quem está começando. Acho que o que a gente tem que afastar dos grupos, sejam eles de estudos, ainda sem as ações, ainda né, com o espiritismo prático, né, é que a gente tem que parar de pensar no que foi feito para trás, assim, tipo, lá no movimento fazia isso, lá no centro espírita fazia isso, e a comparação, às vezes, assim, uma crítica que a gente fica muito tempo criticando, perde muito tempo e atrai muito mau espírito. Na prática, eu acompanhei muito isso, alguns debates sobre
como é, precisa vir uma comunicação para dizer assim, olha, a gente não está conseguindo se comunicar com vocês, eles não passar um certo ranço, digamos assim, porque vocês ainda estão, mas eles fazem assim, o movimento faz assim, está tendo a oportunidade de construir, vamos construir a partir de agora, vamos buscar, eu acho que é não perder tanto tempo com esse olhar muito crítico, claro que a gente, é entender que são momentos que teve, agora daqui para frente o que é que a gente vai construir. Essa questão, essa dúvida, durante muito tempo, como eu disse a vocês, eu estou já há algum tempo, né, assim, também, quem me trouxe para essa reflexão mais profunda foi o Cosme, no Congresso da FEB, então, lá no comecinho, quando o Cosme apareceu lá na Federação do Paraná, eu ouvindo, né, fazendo as reflexões. E tinha no começo essa questão da pergunta mesmo, quando é que a gente vai começar, a gente vai estudar, tem que ler logo todo o livro dos médiuns, tem que ler de novo, tem toda essa questão. Hoje eu entendo que nós devemos trabalhar 2 momentos. Primeiro, é a aproximação com o anjo da guarda, e essa aproximação são perguntas diárias que a gente faz, a gente tem que criar um diálogo com ele constantemente, porque isso a gente já vê no Livro dos Espíritos, a recomendação que a gente fique em contato com o anjo da guarda, não se canse, não pense que os cansamos com nossas perguntas, então a gente tem que estar com essa evocação chamada a evocação mental, que depois vai aparecer no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo do Homem no Mundo, né? Tem também uma questão, mas Agostinho São Luís já trata lá na questão da doutrina dos anjos guardiães. Então, o que a gente tem feito aqui? Você vai estudar, você já estuda com o seu anjo da guarda, trazendo o anjo da guarda para o estudo, porque você vai desenvolver os médiums desse diálogo permanente. Você vai estudando ali, e quando vai estudando, é como se seu amigo estivesse ali, na hora. Eu percebi que normalmente a gente usava o seguinte método: a reunião 2 horas, 1 hora se pegava um tema, estudava, e na outra hora evocava os espíritos. O que acontecia era que o debate era tão bom, e ficava tanto tempo conversando, que a gente não dava a palavra para os espíritos. Então, depois, o médium já dizia assim, mas isso já ouvi lá no debate. Criavam durante a reunião, todas essas questões ficavam na cabeça dos médiuns. Então, hoje a gente está fazendo assim, olha, quando você for estudar, já estude chamando seu anjo da guarda, que é para criar a aproximação. Está lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, qualquer trecho que tem, você pergunta, mas por que é assim? Mas por que é dessa forma? E vai conversando com o anjo da guarda. Mesmo que quem esteja respondendo é você, como é para o seu próprio melhoramento, o anjo da guarda vai estar ali com você naquele momento. Então, a gente vai criando esse hábito desde o início. Começou a estudar, já sempre evoca o anjo da guarda para estudar, sempre evoca os espíritos que lhe queiram bem. E aí tem um segundo momento, que é a evocação para o desenvolvimento da mediunidade, que aí é uma outra questão, né? Isso já seria quando se trata do desenvolvimento da mediunidade. As perguntas, se você quer, tem as que estão dadas no livro dos médiuns, que são aquelas perguntas bem elementares para aquela questão. Agora, você tem que escolher assunto. Eu acho que o pessoal tem um grupo mais filosófico, então evocando filósofos. Então, você tem uma linha de raciocínio, o que você quer. No caso da gente, a gente é muito mais dado para as questões morais. Então, a gente trabalha muito mais as questões morais. A gente quer compreender os dilemas morais, e cada espírito é uma fonte, cada história é uma imensidão de dilemas, e a gente elabora as perguntas em torno daquela história que nos é apresentada, aquela situação que está sendo vivenciada. Então, a gente faz assim, mas não creio que tenha depende muito do que o grupo quer, qual é o objetivo, a que ele vai se dedicar, que cara ele vai trabalhando. Então, acho que é mais ou menos assim. Não
não ter medo, é querer aprender. Acho que no começo é muito do Kardec, eu não lembro agora, quando ele diz assim, falando da Sociedade de Paris, queria lembrar a data, não é 63, não é 62, ele diz assim, agora, depois de 2 anos, as nossas comunidades começam a melhorar. É porque a gente tem um problema grave, que a gente pega as coisas que estão na revista, já foi aqui, passou para o comitê. Cícero, desculpa interromper, mas talvez o seu áudio está falhando bastante, e talvez melhore se você desligar o seu vídeo, sua imagem. Está falando, peraí, deixa eu ficar tenta desligar mais perto do... Veja, melhorou? Não é exatamente a força do som, é que a internet parece que está fraca. Eu vi mais próximo do computador. Tenta desligar o vídeo. Agora sim. Pronto. Melhorou? Melhorou alguma coisa? Melhorou. Tá. Então, eu estava dizendo que lá em 1963, o Kardec vai dizer assim, que nos últimos 2 anos é que houve uma melhora na produção mediúnica. Então, você vai ver que na Sociedade de Paris, durante um tempo, as comunicações também foram banais, é textual. Só que o que ele nos apresenta na revista é aquilo que já foi selecionado no comitê, que é parecido com o que o Rodrigo falou. Eu estou lá, eu não estou dando para ver se foi algum grupo falou que a gente tinha uma espécie de comitê, né, quatro pessoas, assim. Então, aquela que nos é apresentada foi ali. Quando é que a gente tem essa certeza? Quando alguém diz assim, gostaria de que fosse publicado todas as comunicações que saem nos boletins, porque nos boletins diz lá, tal espírito se comunicou, mas não são publicadas todas. E o Kardec diz que a maioria das comunicações que está lá também não tinha um interesse geral. Então, a gente não pode imaginar que todas as comunicações que os nossos grupos vão obter já seriam comunicações que seriam prontas para ser publicadas na revista Espírita. Tem que baixar bem a bola, ter bastante humildade de perceber que a gente vai receber umas comunicações análises. Durante algum tempo, a gente vai receber comunicações que vai exigir muito da gente para não desistir por conta de que a gente vai ser mistificado, ou vai ter tentativas de mistificações. Tem o caso lá que o Kardec deixa como modelo, que eu sempre uso e falo a todos os nossos médiuns do grupo, que é a educação de um espírito. O Kardec diz, isso daqui é o exemplo de moralização do espírito, só que a gente lê e não percebe a última fala do Kardec. Ele diz assim, e ele elogia um grupo, um casal, e ele diz que aquele casal fez tudo que é dado como modelo, mas ainda não obteve sucesso na moralização do espírito. O método está certo, está tudo correto, mas a moralização ainda não ocorreu. Então, veja, se o grupo for se basear em resultados, eles poderiam desanimar. É vontade de aprender, né? E aí essa tradição socrática do espiritismo, quantas vezes os diálogos socráticos não terminam em aporias, não terminam em soluções, terminam em mais perguntas. Então, acho que a gente tem que aprender por aí. Essa é a minha contribuição, espero que tenha ajudado aí com aos amigos. Só respondendo rapidamente o Matheus, é exatamente isso, né? Começar com o anjo da guarda, né? Evocando, que é o espírito mais próximo, né? Ou espíritos familiares, né? E depois partir para a evocação de outros espíritos, né? Eu recomendo, como eu disse aqui no chat, mesmo que você evoque outros espíritos, se relacionar com os espíritos das obras fundamentais, né? Então, eu sigo a tradição do IPEAC, né, que foi fundado pelo Cosme. Eles sempre têm um guia, né, que é um grupo, que é um espírito das obras fundamentais. Então, o Cícero tem um grupo São Vicente de Paula, eu tenho um grupo Agostinho, né?
tem outros que tem o grupo Erasto, enfim. Normalmente é um espírito da codificação e você vai se relacionar com eles. Mas claro que você pode evocar outros contemporâneos, enfim. Se alguém quiser falar mais algum ponto, é só colocar aqui no chat privado que eu mostro, né? Eu pensei em apresentar algumas comunicações para a gente ler, mas eu acho que é melhor fazer isso no grupo, para uma análise melhor, né? A leitura dos textos de Kardec sobre isso também é melhor em outra ocasião. Mas eu vou, então, passar para o item 4, que é a possibilidade de ação, que o Lucas colocou. Né? Eu posso dividir uma experiência quanto à formação do grupo? Quando nós começamos a nossa reunião, que nós fazíamos no formato atendendo sem evocação, montamos esse grupo, o que nós fizemos? Os primeiros encontros, se eu me recordo que foram 6, 8 encontros, nós não fizemos evocação. Nós abrimos a reunião com uma prece, fazíamos uma reunião nossa falando dos objetivos, da necessidade do compromisso nosso, né, quanto a esta reunião, fazíamos um estudo do Evangelho e nós pedíamos ao nosso anjo da guarda que durante a noite, no sono, nós pudéssemos ser esclarecidos e instruídos como conduzir esta reunião. E foi um período, como eu disse, mais ou menos de 8 encontros, 8 semanas, até mesmo para ter uma simpatia entre o próprio grupo. E depois nós começamos a evocar, a primeira reunião de evocação foi evocado, nós temos um médium, uma senhora, evocando o primeiro espírito que nós evocamos foi o médium, foi o espírito do médium, dessa senhora. E nós conversamos muito com ela, evocamos na segunda reunião, e depois fomos evocando os espíritos, os anjos dos outros membros da reunião. Passando essa fase, sempre mantendo o estudo prévio, a análise, nós começamos a fazer as outras evocações, que aí, de uma forma natural, o grupo vai encontrando o caminho dele. Lembrando, sempre fundamentado em Kardec. Né? Só que depois nós começamos a receber o atendimento de espíritos sofredores, né? Não da forma que o pessoal andou comentando, né? Mas mantendo as evocações. Como foi dito, parece que dá um frio na barriga quando fala de evocar pela primeira vez o anjo guardião. Mas depois que você evoca, a emoção é muito grande, e a partir daí, fala, olha, vale a pena. Né? Um espírito que nos ama e o carinho que tem conosco. Então, só um breve relato, né, para quem deseja começar. Porque eu não tenho experiência também de reuniões familiares. Né? Mas essa reunião de grupos, né, nós fazemos um grupo pequeno, lembrando que é muito importante, ao deitar para dormir, pedir ao nosso espírito protetor que possamos ser inspirados, né, na condução da reunião, né, que flui com muita clareza. Era essa parte que eu queria dividir. Perfeito, é exatamente esse o objetivo da gente ter criado esse grupo e essa reunião, para trocar experiências, não é? Mas também agora eu queria partir para a última questão, que é a possibilidade de ação, né? Que o Lucas tinha colocado uma ideia lá de como a gente pode, além de trocar experiências, além de trocar comunicações para análise, ajudas, né? Como a gente poderia fazer com que os grupos se ligassem, né? Alguma proposta de ação, de como
tentar fazer com que os grupos se relacionem, né? Então, eu vou passar para o Lucas, que ele tinha falado um tempo atrás da questão da possibilidade de uma espécie de controle universal, né? Acho que não seria esse o termo, né? Não, olha só, peraí. Devagar com a Andor aí. Não, nós estávamos discutindo no grupo o que é que poderia sair de uma reunião como essa, qual poderia ser o retorno prático, como é que a gente vai colocar, de alguma forma, levar um objetivo útil, uma coordenação, uma reunião entre os grupos. Isso gerou uma discussão lá, Matheus estava participando da discussão, me lembro, e eu coloquei meu ponto. Olha, eu acho que tem 3 coisas que podem sair de uma organização informal que associe grupos particulares. Uma é a troca de experiências. E a gente já fez isso aqui hoje, trocamos experiências, apresentamos o que cada grupo faz, como faz. A gente precisa ter essa informação para poder pensar em qualquer outra coisa. A gente precisa saber em que pé estão os grupos, o que os grupos estão fazendo, e trocar experiências. Percebemos que tem pessoas que estão ainda, como certamente haverá muitas outras que virão, esse é o objetivo, que haja, estão ainda pensando em começar a fazer um grupo. Então, eu acho que a gente precisa pensar numa maneira de essa troca de experiências chegar a essas pessoas que têm o intuito de começar, de dar o start no processo. Uma segunda coisa que a gente poderia fazer seria exercícios, não é o retomar o controle universal, pelo amor de Deus, né? Mas eu digo exercícios comuns. Queremos estudar um assunto em conjunto, propomos um assunto que seja do interesse dos grupos de maneira geral, e nós, cada um dentro da ambiência do seu grupo, submetemos aquele tema, ou aquelas questões que a gente elaborar para os espíritos que se comunicam no nosso grupo. Isso já acontece, nós já temos, por exemplo, um projeto da USE de São Paulo que faz isso. Ela submete questões e evocações determinadas a mais de um grupo. O nosso grupo, inclusive, participa desse trabalho da USE. Ainda não temos acesso aos resultados, ao que eles compilaram em matéria das comunicações obtidas, mas a gente sabe que esse trabalho é feito e a gente pode propor, periodicamente, algum exercício comum entre os grupos. E uma terceira coisa que a gente pode fazer é, sabendo a natureza de cada grupo, a gente pode repassar uma determinada evocação para um grupo que a gente entende que tem mais ligação com aquele perfil de evocação que a gente pretende fazer. O que eu consigo pensar de utilidade para uma associação como essa são essas 3 coisas. Aí fica aberto para as pessoas conseguirem pensar em outra coisa também e colocarem. É só o que surgiu daquela discussão que nós tivemos no grupo de WhatsApp. Exatamente, né? Então, se alguém tiver... Boa noite, Ediane. Se alguém tiver alguma ideia de exercício em grupo que pode ser feito, alguma pergunta, né? Por exemplo, na USE, a gente está evocando alguns espíritos conhecidos, com uma lista de perguntas que são passadas para diferentes grupos, né? E aí depois comparar a resposta. Se alguém tiver alguma ideia, é só falar lá no grupo do WhatsApp. E a gente pode colocar em prática, né? Mas, enfim, então acho que era isso. A gente cumpriu todos os pontos aqui, tinha 4 pontos na pauta. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Matheus? Aí eu coloco para o grupo, aí fica a situação do grupo. Eu gostaria de fazer uma experiência, eu já elaborei algumas perguntas, de se algum grupo se sentir à vontade, ou se algum amigo se sentir à vontade, de evocar, não um familiar, mas um amigo pessoal meu que desencarnou já há pelo menos uns 4 anos, né? Eu gostaria de evocá-lo e fazer algumas perguntas para ele. Aí eu queria colocar no grupo, se algum grupo se sentir à vontade, para poder evocar este espírito amigo meu, para que eu possa fazer algumas perguntas para ele. Eu acho interessante porque entraria naquele quadro de que o médium, né, ou o evocador, ou o grupo poderia evocar esse espírito, poderia fazer as perguntas, né, e a partir das respostas chegar a algumas conclusões. Era só isso que eu gostaria de colocar, se alguém quiser me auxiliar nesse ponto.
Pode ser, você pode precisa colocar responder agora, viu? Pode ser, você pode colocar lá o primeiro nome da pessoa e os grupos que se sentir à vontade, que os grupos a gente pode auxiliar nessa questão, né? Então, eu coloquei aqui, conclusão, troca de experiências, incentiva a criação de grupos, troca de comunicações também, e exercícios coletivos, né, feitos nos diferentes grupos, né? Enfim. Essa questão da troca de experiência, eu acho que a gente precisa pensar melhor, não sei se a gente pode fazer com uma periodicidade esparsa, né? Não toda hora, mas se a gente pode fazer, de repente, algum tipo de reunião para uma apresentação para os interessados em começar, né? Quem quer abrir alguma coisa, a gente pode, de repente, fazer com uma periodicidade esparsa, porque vai ser basicamente a mesma coisa que vai ser falada, né? Mas a gente poderia pensar em usar esse canal também para trazer interessados que tenham dúvidas e que estejam querendo começar, e a gente fazer uma exposição com base, talvez, naquele livro que o Eric divulga. Qual é o nome da autora? Que ela sintetiza o conteúdo da Revista Espírita. A Terezinha do IPEAC, a Terezinha Colli. É um bom livro, o livro dela. Então, a gente poderia fazer, periodicamente, algum tipo de apresentação para as pessoas que querem começar, porque esse é um ponto que eu vi muita gente aqui na reunião dizendo que quer começar, né? Ainda não fez um grupo. Então, acho que a gente não pode simplesmente ignorar o fato de que nessa primeira reunião apareceu muito isso. Provavelmente virão outras pessoas querendo atacar esse ponto, como dar o start, né? E a gente pode tentar criar aqui uma estrutura de apresentações periodicamente esparsas para tentar atender a esse objetivo. O Eric, por favor, coloca o nome desse livro no grupo do WhatsApp. Tá bom, vou colocar. O livro da Terezinha Vocês sabem que o IPEAC ele foi, né, fundado pelo Cosme, depois o Cosme saiu e fundou o IDEAC, né? Mas o IPEAC continua e tem lá o grupo, eles têm uma revista onde eles publicam comunicações. E tem esse livro da Terezinha que acho que é o melhor livro sobre isso que tem, né? E inclusive eu coloquei disponível a versão física na plataforma Uclap, né? E na Amazon. Enfim. Eu vou colocar lá no grupo depois. Então, mais alguém tem alguma colocação? Então, eu queria agradecer, né? Quem tiver mais ideias de encontros, talvez um encontro para ler comunicações recebidas e tal, pode colocar lá no grupo. E é isso. Então, a gente vai se falando lá pelo WhatsApp. Muito obrigado a todos. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite.